Angélica curtiu um comentário falando mal da Nora. Porque começaram a comentar um monte nas redes sociais da Angélica. Olha lá, você tá vendo sua Nora fazendo barraco nas redes sociais? Mas, pra ajudar, quem apareceu sem aliança de namoro? Ai, meu Deus. A Duda. A Duda apareceu há pouco tempo sem aliança de namoro, então tem muita gente achando que o Benício, filho da Angélica, terminou com a Duda por conta desse barraco todo. Porque o que acontece? De repente, hoje todo mundo acordou falando assim, a Angélica curtiu um comentário falando mal da Nora, né? Ai, a Angélica tá criticando a Nora. O que acontece? Olha lá, esse é o comentário. Angélica sempre maravilhosa, discreta, uma família de respeito. Daí vem uma enviada... Meu Deus! Com espírito de barraqueira, querendo fama a todo custo, sujar a imagem. Olha só, comentário isso da foto da Angélica, né? Deixa não, corta essa erva daninha da vida de vocês. Sua família é linda. E aí, viram que a Angélica tá ali, vendo ali, ó, curtida pelo autor. O autor do caso é a própria dona, né, ali do perfil. Ou seja, a própria Angélica curtiu o comentário. Ou alguém que cuida da rede social dela curtiu de forma indevida aí, talvez, né, esse comentário. A Angélica bloqueou. A Angélica bloqueou os comentários, etc. Esse é o final da história. Já sabemos então. Pra chegar nesse ponto de a história cair no colo da Angélica, a gente tem que rebobinar. Uma pausa. Isso, uma fita VHS. Já tem uma pipoca aí? Já pega a sua pipoca, senta no sofá e bora. Vou fazer a mesma coisa a pipoca, separa, porque a gente vai começar. A gente começa falando de uma amizade. 4 amigas. Ok. Ah, são amigas. Amigas. Amigas que foram viajar juntas, né? Tem o grupinho das meninas adolescentes, porque a gente tá falando de adolescente, né, gente? O Benício é muito novo, a namorada dele também, a Duda. Ó, eu até separei a idade dela aqui. A Duda Guerra tem 17 anos. Então a gente tá falando de uma galerinha de 15, 16, 17 anos. Por volta disso, certo? E aí a gente começa falando de uma amizade envolvendo uma garota chamada Antonella, uma garota chamada Júlia, uma garota chamada Liz Macedo e também a Duda Guerra. Um quarteto aí de amizade que nós temos pra falar, certo? Certo. Tudo começou quando Liz Macedo, que é uma dessas jovens, todas elas são influenciadoras. Importante falar, todas essas 4 garotas que eu falei, tem milhões de seguidores nas redes sociais, tem fãs, né? Uma galera que segue. E quando eu falo milhões, é assim, não é que tem 1 bilhão, tem 2, 3, 4, 16 milhões de seguidores. Não tem milhões não, tem também? A Duda Guerra, acho que atualmente ela já tá com bastante seguidores também, né? Até porque ela tá, como ela namora o filho da Angélica, né? A galera ficou mais curiosa pra saber sobre ela. Então, o que aconteceu? 4 amigas. Uma delas participou de um podcast há um tempo atrás, que foi a Liz Macedo. E aí ela revelou que teve uma briga com o namorado dela. A Liz Macedo, que tem um namorado, brigou, né? O nome do namorado dela é Eduardo. Por ciúmes de uma amiga que, segundo ela, tava dando atenção demais pro namorado dela. Então vamos lá, temos 4 amigas, uma foi no podcast e falou assim, o meu namorado, briguei com ele. Porque teve uma amiga minha que tava muito em cima dele. Vamos ver esse vídeo, roda aí. A gente só brigou por ciúmes meu uma vez na vida. E foi por causa dessa pessoa. Você sabe quem que é? Porque eu fiquei, nossa, eu fiquei muito puta com você. Nossa, eu sei. Você sabe, porque eu surtei tanto com Nossa, você. eu sei. Você não pode contar a pessoa, mas você pode contar a situação que aconteceu. O que aconteceu? Que te trouxe ciúme? Foram algumas, tipo, coisas que foram juntando, mas, tipo assim, a pessoa, quando tava comigo, cagava pra mim. Mas aí, amigo, assim, tudo perto dele. E, tipo, quando era comigo, a pessoa, tipo, cagava, assim, pra mim, sabe? Deixava, assim. E essa pessoa é do meio? Ah, não sei. Ah, não, isso você pode contar, isso você pode contar. Pelo visto sim, gente. Caramba, Tem sempre gente. uma, né, que quando tá no meio dos homens, elas se abrem. Mas, tipo, eu comecei a perceber que não foi só comigo, sabe? Mais pessoas vieram falar comigo sobre a mesma coisa. Que não é, uma coisa em específica. Muita gente me virou e falou assim, ela se aproxima mais de menino. Aí eu fiquei, tá bom. Tamo pensando. Gente, eu tô curiosa. Não, eu já começo a Depois postar eu conto várias pra pessoas. vocês. Eu prometo que eu não vou contar. A gente conhece? A gente conhece? Conhecem. Escreve aqui que eu vou... Gente, eu tô curiosa. Peraí, eu vou escrever, mas eu não vou contar. Eu sei que eu tenho fama de Nossa, muito fofoqueira. boa. Deixa eu ver. Mentira! Deixa eu ver. Não! Você viu aí, a Liz, então, foi no podcast e falou, tem uma amiga aí que fica puxando assunto com o meu namorado, rolou um estresse. Ela não contou quem era.
Mas ela é muito próxima, a Liz, né, da Júlia e da Antonella. As três são mais amigas mesmo. A Duda entra Sempre tem depois. uma mais chegada, né, amigo? Num quarteto sempre tem... É sempre assim, Eu né? mesmo É sou mais verdade, péssima, é verdade. E aí, a galera que segue, né, a Liz começou a palpitar. Gente, quem será que é? Quem será que é? Chegaram no nome da Antonella. Começaram a deduzir que era Antonella. Ah, só pode ser Antonella, deve ser Antonella. Começaram a falar que era Antonella. Aí, gente, começaram a atacar a Antonella nas redes sociais. Por conta disso, a Antonella começou a ser atacada, né? Aí a Liz foi nas redes sociais e saiu em defesa da Antonella. Falou, vou defender minha amiga. Que é a que tava no podcast, a Liz. Não. A Liz é que tava no podcast. Ah, tipo assim, não é ela. Não, é porque, tipo assim, ela foi lá e falou, ai, gente, tem uma amiga minha que, né, parece Eu tô que tá dando em entendendo! Aê! Tem uma amiga minha que Entendendo, parece né, que tá gente? dando em cima do meu namorado. Aí, como ela não deu nome, começaram a palpitar. É a Aí fulana, estão julgando é a Antonella. errado. Então a amiga vai fazer o quê? Vou defender, porque não Se é ela. amiga, eu vou falar e falar assim, gente, vocês estão achando que é errado. Não é a Antonella que eu tô Fechou, falando. entendi. Vamos ver o vídeo dela? Bora. Roda aí. Olá, Amorex, meu coração, gente, como vocês estão? Eu estou aqui para falar rapidinho com vocês, mas sobre um negócio muito importante que eu acho que deve ser resolvido. Pra quem não sabe, na quinta passada, eu fui no podcast. E aí eu contei uma situação que aconteceu comigo e eu falei de uma forma geral. Eu não citei o nome de ninguém, eu não expus ninguém, mas todo mundo começou a associar que eu estava falando da Antonella. E o pior de tudo, não foi nem associar, o pior de tudo foram que começaram a atacar ela. Ela me chamou, a gente conversou ali rapidinho e logo depois a gente já tava junto numa gravação pra Camila Loures. E o que eu tenho pra pedir pra vocês, gente, é que assim, não ataquem ela. Eu acho que essa cultura do cancelamento, pra quem já passou por isso, pra quem já recebeu vários ataques, pra quem tá na internet, gente, sabe o quão chato isso é. Então, primeiro, eu tenho que pedir desculpa pra ela, e eu não tô falando isso da boca pra fora, eu tô falando que, assim, esse sentimento da internet tá te julgando por, às vezes, coisas que você nem fez, é algo muito ruim. E eu sei que fui eu que causei isso. Então, assim, eu espero que, de verdade, ela esteja se sentindo bem, e eu queria pedir pra vocês pararem de atacar ela, gente. A internet, ela tem uma proporção muito grande, e às vezes a gente esquece disso. Foi a minha fala, eu sei que eu errei em ter falado aquilo, eu sei que eu não devia ter falado aquilo, mas eu não tinha noção da proporção que aquele assunto ia tomar e que o impacto que isso teria na vida de alguém. Então, assim, gente, de verdade, não ataquem ela. Como eu já disse, no domingo a gente tava junta, amanhã a gente vai estar junta e a gente vai passar a semana inteira viajando junto. Legal. Até aí tá bacana. Poxa. Sim, defendeu. Eu sou a Liz, falei lá uma situação, tô achando que é a Antonella, não é. Minha amiga, a gente vai viajar juntas, né? Não quero que isso atrapalhe. Conversei com ela. Até aí tudo bem, tudo entendido. Gente, já tô Foram chegando. viajar todas as meninas e um grupo de meninos também. É uma viagem que, na verdade, são vários influenciadores que tem ali. Algumas mães foram também, porque nós temos ali menores de idade, né? E foram a trabalho. Uma viagem que eles fizeram também a trabalho ali. Tinha um objetivo de influencers, etc. Tá vendo essa foto aí? Sim. Antonella não tá nessa foto. Quem acompanha, a galera que acompanha todos esses influenciadores, né, com suas devidas proporções, mas enfim, são influenciadores, começaram a falar, gente, mas elas não são amigas? A Antonella não aparece num vídeo de ninguém. E é aquela galera, tipo Virgínia mesmo, que publica toda hora stories. Tudo, manhã, tarde e noite. Começaram a falar, gente, tá, a Júlia tá lá, a Liz tá lá, a Duda tá lá, tem uma mãe ali também, enfim, dá pra ver, né? A Antonella não tá. Aí começaram a falar, gente, mas o que aconteceu? Ela foi lá e falou que não teve briga com a Antonella, que tá tudo certo. Que não era a Antonella que tava nessa história de, interessada no meu namorado. Mas por quê? E pra piorar a situação, a Antonella voltou mais cedo da viagem. Ela não ficou até o final com todo mundo. Ela voltou mais cedo, pegou a malinha dela, voltou mais cedo. Então ela foi pra viagem, só não tava nessa foto. Ela não tava nessa foto, tá. mas ela tava com o grupo. Foi todo mundo viajando junto, só que a Antonella não tava lá. Lembrando que são todas amigas. E aí começaram a levantar suspeita, a Antonella, pra ajudar, a Antonella foi embora, aí o pessoal falou, deu briga. Deu alguma coisa aconteceu nessa viagem pra Antonella pegar e ir embora mais cedo. A Antonella, pra ajudar, ela foi nas redes sociais e ela falou que a viagem realmente estava complicada. Né? Que foi uma viagem caótica, né? Aí começaram a falar com as outras meninas, com a Júlia, e também com a Liz, falando, gente, o que aconteceu? Vocês estão excluindo a Antonella? Porque os fãs foram pressionando, os seguidores, porque eles acompanham. Se você dá abertura pra pessoa acompanhar a sua vida, ela vai acompanhar e vai querer saber de tudo. Exatamente. Então eles começaram a perguntar, gente, por que Liz, cadê? Cadê a Antonella? O que aconteceu? Ô, Júlia, que também é outra amiga, cadê? O que aconteceu? Aí a Júlia foi lá e decidiu falar o que aconteceu. E aí ela contou uma história de que ela também tem um namorado, que se chama Cauã, é o namorado dela, se não me falha a memória.
E aí, o que aconteceu? Ela contou que teve uma briga com o Cauã, e foi dar com a Antonella. Ai, amiga, tô mal, me ajuda? Antonella foi lá, deu o ombro à amiga, etc. Mas que depois ela ficou sabendo por outras pessoas que a Antonella teria perguntado ali pra algumas pessoas, falando assim, será que se eu ficasse com o Cauã, seria, né, pegaria mal? Seria uma coisa meio esquisita? E chegou pra ela essa história. Chegou pra Júlia essa fofoca. Ó a fofoca comendo. Fofoca comendo solta. Vamos ver esse vídeo? Vamos. Roda aí. Como eu falei pra vocês, logo no primeiro dia de viagem desse último squad, né, do squad 2.0, aconteceu uma situação logo no primeiro dia. Não foi comigo essa situação. Mas a pessoa estava completamente errada e ela foi aconselhada por outras pessoas a chegar na gente, a pedir desculpa, pra chegar, pra conversar, pra se resolver. A mesma negou, falou que não tinha nada para conversar com a gente e não fazia questão de conversar de nada. Juntando o útil e o agradável, todas essas situações, gente, não dá, não tem como. Optei por curtir a viagem do lado dos meus amigos próximos, do Cauã, da Liz, do Edu, da Duda, da Luara, do João, Gabriel, enfim, gente, toda a galera. E não, nós não somos obrigados a passar por situações que nos deixam desconfortável por conta de atitude de outras pessoas. Toda ação tem a sua reação e essa foi a nossa reação da ação que tinha acontecido. Quero deixar claro que ninguém foi excluído da viagem. A Meu Sonho Mágico, junto com a Creative Imagem, que estava organizando toda a viagem, deram 100% de suporte para todos os integrantes da viagem. Seja qual for o suporte eles deram. E não foi excluído. Só não estava andando comigo porque eu preferi me afastar e me blindar desse tipo de situação. E se a pessoa não faz questão de se resolver, de se acertar, pra mim tudo bem, é isso. Treta dos adolescentes. Pera, eu preciso ler os comentários. Não, olha que o Rodolfo Dias colocou. Tutu, cadê a lousa? Já me perdi nessa sua explicação. É difícil. Aí colocaram, a Thaís já perdeu até empolgação com essa história. Mas não, gente, é que eu tô prestando atenção, prometo. Porque no final... Resumindo até o ponto, porque a gente vai chegar na Angélica. Vamos chegar na Angélica, esse é o objetivo. A gente vai chegar na Angélica. E já mando um beijo pra vocês, porque eu não posso... A gente vai chegar, acreditem que a gente... gente vai chegar na Angélica. Basicamente, resumindo até aqui, amigas, 3 amigas, uma começou a ser excluída e elas estavam suspeitando as outras de que ela, essa amiga que foi excluída, a Antonella, estaria interessada nos namorados ali das amigas, né? A primeira que falou foi a Liz, falou que não é ela, só que essa quem falou foi a Júlia. Isso, que também tava rolando uma desconfiança. Aí, a Liz também se manifestou, a gente não vai rodar o vídeo dela, mas basicamente ela se manifestou falando que foi a Antonella que se excluiu, né? E a Antonella também se negou aí que deu em cima, ela negou, falando que não deu em cima de namorado de amiga nenhuma, e rebateu as acusações aí que foram dessas antigas amigas, tanto da Liz quanto da Júlia. Agora a Duda entrou no meio da história. Agora temos o quarto elemento, que é a Duda, que é a namorada da Angélica, né? Que é a namorada do Benício. Filho da Angélica e do Hulk. Exato. Agora ela entrou. Agora sim o negócio... A Angélica tá chegando. A Angélica tá se preparando. Eu queria muito uma pipoquinha. A Angélica tá se preparando. Amigo, você tá explicando muito bem, chegar. Porque se eu tô entendendo... Porque teria rolado uma treta entre a Duda e a Antonella também nessa viagem. Porque a Duda tava lá nessa viagem com esse grupão enorme. Também estava lá. O que aconteceu? Antonella pediu pra seguir o Benício nas redes sociais. Foi lá seguir o Benício nas redes sociais. Só que o Benício tem a rede social privada. Não é qualquer um que segue o filho da Angélica nas redes sociais. E aí, a Duda estranhou. A Duda achou estranha essa atitude dela. E aí, chegou no momento, né? E virou ali, segundo a Antonella, chegou questionando. Por que você tá querendo seguir meu namorado? Gente, isso no meio de todo mundo, com todo mundo vendo. Aí a Antonella se manifestou pra justamente falar dessa história. E a gente tem o vídeo dela contando isso que eu tô falando. Roda aí. E a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo no momento que eu tava super abalada com tudo que tava acontecendo. Tava no meu quarto, o pessoal tava todo no corredor e ela veio, simplesmente chegou em mim, tava todo mundo ali, o pessoal tava de porta aberta, ela gritando comigo, falou: por que você tá seguindo o meu namorado? Inclusive depois me ligaram e me perguntaram: cara, o que aconteceu no corredor que eu escutei a Duda gritando com você? Como eu falei, o motivo dela ter vindo brigar comigo na frente de todo mundo foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. Assim como eu sigo o Cauã Raymond, eu segui o Cauã Raymond, tô dando em cima do Cauã Raymond. Então a Duda começar a seguir o Bex, ela tá dando em cima do Bex. A Duda começar a seguir o Cauã, ela tá dando em cima do Cauã.
Só que foi nítido que é uma situação que ela quis se tirar vantagem em cima de mim. No momento que eu tava recuada, que tava todo o pessoal do lado de fulano e de ciclano porque dão mais engajamento. E eu fiquei lá. Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando, todo mundo achando que eu tava fazendo uma coisa super errada pela forma com que ela falou comigo, porque foi uma forma muito grotesca. Vou contar pra vocês, ela chegou em mim, assim, com o telefone e falou: por que você pediu pra seguir meu namorado? Gente, eu não tinha o que eu falar. Tava eu contra ela, um monte de gente que tava contra mim, tava escutando. Eu tava completamente recuada e não tem o que falar sobre eu estar pedindo pra seguir ele. Eu simplesmente queria, me deu curiosidade de saber sobre a vida dele, assim como eu tenho curiosidade de saber a vida de várias outras pessoas. Sei lá, que me deixou chocada é a situação que eu vou falar agora com vocês. No último dia da viagem, onde a gente tava todo mundo se despedindo antes de ir pro aeroporto, eu, óbvio, com educação, fui me despedir de todos, independente se eu tava falando ou não com a pessoa. Acho que é questão de respeito e educação. Fui me despedir da mãe da Liz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei: oi, Vanessa, queria te desejar uma boa viagem. Ela chegou pra mim e falou: eu não vou te abraçar, me desculpe. Assim que aconteceu isso, eu fiquei em choque, eu não sabia qual era a minha reação. Ela falou isso, estávamos eu e ela, eu não sabia o que eu ia falar, não sabia onde me enfiar, porque era uma mulher muito mais velha, não esperava que isso ia acontecer. E na hora eu liguei desesperada pra minha mãe, porque como eu falei, não sabia o que eu ia fazer. Liguei pro meu pai, a minha mãe tava em Angra dos Reis e meu pai tá em Orlando. E não sabia o que eu ia fazer. Logo eles entraram em contato, me ligaram, me aconselharam. Que a mensagem que eu mandei pra minha mãe assim que aconteceu, e depois ela me ligou pelo telefone pra me acalmar e me aconselhar. Que a mensagem que meu pai mandou pra minha mãe à noite, falando sobre a situação que tinha ocorrido, ele falou: Antonella me contou sobre a mãe da Liz, que lamentava a postura de um adulto, só pesado que ela fez com a Antonella. Quanto ao que a filha faz, eu peço pra ela relevar. E aí, enfim, o resto. Enfim. Ela falou, a Antonella então, falou que a Duda foi lá e falou que tá seguindo meu namorado, não sei o quê. E aí ela explicou que ele é famoso, assim como eu sigo o Cauã Raymond, enfim, ela deu a versão dela. Mas para além disso, você viu que ela decidiu falar da mãe de uma das amigas. Né? Ela botou a mãe de uma das amigas que se recusou a dar tchau pra ela. Lembrando que ela é uma adolescente e a mãe é uma adulta, né? Então, no meio disso tudo, temos duas pessoas rebatendo aí. Primeiro, Duda Guerra decidiu rebater a Antonella e aí falou sobre essa história de seguir o perfil ou não do Benício. Vamos primeiro entender essa história? Roda aí pra gente ver. Oi, gente, tô aqui pra dar o meu pronunciamento sobre toda essa situação que vocês estão sabendo aí. Tudo começou no primeiro dia de viagem, tava tudo bem, até o meu namorado me mandar um print de que a Antonella Braga tinha pedido pra solicitar o Dix dele com o Dix dela. Pra quem não sabe, Dix é uma conta privada, não é o seu normal. O meu namorado, pra quem não sabe, já é uma pessoa reservada, então o Instagram normal dele já é privado. Imagina o Dix. O Dix é só pra melhores amigos, pra você postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal. Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram. E tá aqui o print que o meu namorado me mandou. Antoconha, pra quem não sabe, esse Antoconha é o Dix da Antonella pedindo pra seguir o Dix do meu namorado. E não, meu namorado não é nenhum Cauã Raymond da vida. Não é como se ela estivesse pedindo pra seguir o Cauã Raymond, porque o Instagram do Cauã Raymond é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não. Então ela não tem essa intimidade pra pedir pra seguir o Dix dele. Tanto é que o meu namorado veio me mandar esse print achando completamente estranha a situação. Por que a Antonella está pedindo pra seguir o meu Dix? Porque no nosso relacionamento não é assim. Então ela se manifestou, depois de todo o forrobodó... E essa é a Duda, né, Essa é a Duda, namorada do filho da Angélica. Isso, gente, vocês estão entendendo, né? Ela foi lá e rebateu essa história. E aí ela ainda trouxe um termo, né, que chama Dix, que é um termo para adolescentes. Você que é mãe, você que é pai que tá assistindo, talvez seu filho tenha um Dix. Aí você fala, meu Deus, é droga? Não. Eu não sabia o que não era. É. Dix é um perfil nas redes sociais, normalmente no Instagram, que é o adolescente que tem um perfil mais restrito ainda. Então lá só tem, tipo, não os basta ter íntimos um dos perfil íntimos. privado. Não, porque, por exemplo, de repente ele um... não quer ter a mãe nesse perfil. De repente ele não quer ter o pai nesse perfil. Aí ele faz esse Dix. Chama Dix. Chama Dix. Aí tem só lá a galera que ele quer mesmo. Ó, as mamães aí de olho, hein? E aí, segundo a Duda, era esse perfil que a Antonella queria seguir. Não era o perfil do Benício como Benício, mas o perfil Dix. Que é bem Nossa, tô me sentindo intimista. tão jovem.
Aí, Bem muito restrito, para poucos. Pouquíssimos. Aí, você viu que no meio da história, meteu a mãe no meio da história. Até então, pelo que você tá me contando, parece que a Antonella tá errada sim. Já vou dar minha opinião. Você tá achando? Ela tá seguindo um perfil Dix, que é um perfil super restrito, privado. para poucos. Para poucos. Já teve esse outro rololô aí, ó. Não sei. Aí, no meio disso, confusa. a Angélica chegou de táxi. Chegou de táxi. A Angélica chegou de táxi, porque começaram a comentar um monte nas redes sociais da Angélica. Olha lá, você tá vendo sua nora fazendo barraco nas redes sociais? Eu não tô entendendo nada desse barraco, Angélica, mas eu sei que você não tem que estar envolvida. Meu Deus, jogaram a Angélica no negócio que não tem nada a ver. O povo começou... Quer dizer, ela tem e não tem. Porque ela comentou, curtiu lá Porque, pra ajudar, ela curtiu lá o comentário. Agora a gente pode voltar até pro o comentário lá, se você quiser, viu, diretor? Colocar de novo. Pois é, volta mais uma vez. Que é o comentário lá da Angélica, que ela curtiu, olha lá. Angélica sempre maravilhosa, discreta, uma família de respeito. Daí vem uma enviada com espírito de barraqueira, querendo fama a todo custo. E pra ajudar, agora há pouco o que aconteceu, porque a história... O bom é que amanhã pra falar dessa história vai ficar mais fácil. As atualizações. Mas, pra ajudar, quem apareceu sem aliança de namoro? Ai, meu Deus. A Duda. A Duda apareceu há pouco tempo sem aliança de namoro, então tem muita gente achando que o Benício, filho da Angélica, terminou com a Duda por conta desse barraco todo. Gente, será? Porque a Angélica já falou que ela não gosta dessa coisa muito de vida exposta. Exato, a gente até falou isso aqui no camarote. A gente vê que a Angélica não gosta. Claro, ele tem a vida dele, ele pode fazer da forma que ele quiser, mas o Benício também, ele não é uma figura que fica publicando muita coisa. Sim. Quem fica publicando mais sobre o Benício é a Duda. É a Duda. Então a Angélica, pelo visto, o que as pessoas estão achando é que ela não tá gostando muito dessa história. Até porque tá olha onde começou o barraco, onde ele foi parar. Meu Deus, e pra ajudar, misericórdia. como a Antonella falou, a mãe da Liz foi lá e não quis me dar tchau. Olha lá, sem aliança ali, ó. Essa é a cena que ela foi vista sem aliança. Pode ser por engajamento? Pode. Eu não duvido. Nossa, né? E ela ainda fez assim, ó. Bem pra mostrar. É, porque ela faz de um tempo ali, né? Mas tipo dá pra assim, ver. E dá pra ver a mão dela super nesse vídeo, né? Não, tipo, e ela ainda faz assim com o relógio, ó. Pra ver, porque é na mão direita que usa aliança. Entendeu? Agora, o povo tá achando que o Benício terminou com a Duda por conta da Angélica que tá falando: Ô, meu filho! Mas, gente... Tome tento. Tome tento mesmo, né? Nessa história. Porque, por favor, né? É muita coisinha. E apaga esse Dix. Que mamãe não tá no Dix? Que é isso de Como Dix? mamãe não tá no Dix? Entendeu? Que esse negócio de Dix? Ô, gente, agora sim, a gente não sabe ainda, né, quem é a gente acha que é a Talarica, porque já colocaram aqui, é a Antonella, mas a gente não sabe. As pessoas acham que a Antonella, e aí pela forma que as amigas falam, que ela teria essa questão de se interessar, porque a Liz falou no primeiro vídeo, uma amiga que estaria muito grudada com meu namorado. Aí a outra veio, porque quando eu tava mal, ela me ajudou, mas depois ela teria se interessado, feito uma pergunta sobre meu namorado, que ficou esquisito. Aí agora ela quer seguir o Benício, que tá namorando a Duda. Então, assim, são 3 amigas meio que falando que a Antonella teria um comportamento meio duvidoso, né? A mãe da Antonella também se manifestou. Tá preula! Porque a gente tá falando de adolescente, amiga. A gente não pode esquecer que a gente tá falando de tudo de criança. Por isso que a Angélica também tá envolvida. É porque tudo menor de idade. E o que ela falou? É tudo menor. Menino, me Vamos conta. ver? A gente dá tempo de mostrar esse vídeo, diretor? Por favor, eu tô Nem curiosa, sei se dá, diretor. porque, a barraca é tão grande. Tô muito curiosa agora, gente. Me ajuda aí. Já derrubamos umas 30 pautas hoje por causa desse barraco, né? Não, mas é porque... tudo bem, o barraco é bom. Vamos ver esse vídeo? Bora. Roda o vídeo então, que eu acho que é o último. Uma senhora nos últimos dias se esqueceu que todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Por quê? Porque esta senhora falou publicamente que Antonella, minha filha, premeditou situações, que Antonella foi maldosa, que Antonella agiu pensadamente, que Antonella articulou situações e que Antonella só visa marketing, likes, mídias e etc, etc. Ou seja, esta senhora não promoveu o bem-estar da minha filha Antonella. E além disso, ela negligenciou o bem-estar da minha filha.
Viu só? A mãe da Antonella aí falando, então defender. Ah, cada mãe vai defender o seu e tá Exatamente. tudo certo. E aí mãe. tá tudo certo mesmo, mãe, né, gente? Que é o né? que o Tutu falou. Adolescentes, a mãe precisa intervir mesmo. Acho que não pode esquecer que são adolescentes nessa história, Exato. né? Porque não dá pra tratar como adulto. É adolescente. Menino, mas que novela! É que na nossa adolescência era mais fácil, não tinha celular, não tinha Instagram. E tinha muitas coisas gostosinhas pra gente. Depois da escola te pego, né? Era mais saudável. A gente resolvia e tinha outras coisas pra gente fazer também, né? Hoje em dia é mais o celular. Ó, então vamos aproveitar esse espacinho pra dar um beijo? Acabamos! Provavelmente teremos atualizações, né, gente? Pelo amor de Deus. Nos próximos Mas, dias aí. Nesse momento acabamos. Essa história. Ó, colocaram aqui, a Juju colocou. Com certeza a Angélica falou. Filho, cai fora, pode ser. Eu amo os comentários. Cada vez que eu escuto essa história, eu entendo menos. É briga basicamente ficar de namorado, gente. Não, é mas, gente, vamos valorizar meu amigo, Tutu, que estudou pra caramba. E eu entendi? Eu entendi. Não, Se eu entendi, mas é difícil. não, é muita coisa. Vamos valorizar. É difícil.